Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Tudo bem, Zara? Como está você? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que estão nos assistindo mais uma vez. É um prazer a gente estar aqui com você. Homem, o que aconteceu ontem em Brasília? Lula tomou posse ontem em Brasília, né? Impressionante, conquistou Brasília. Ele chegou lá, uau, Brasília é minha. O que foi isso em Brasília ontem? Você que vive o bastidor da política. Você está em Brasília ou São Paulo? Estou em Brasília aqui, não sei se você ouve aqui, tem uma criançada aqui do meu lado, que é uma creche aqui do lado legal. da minha janela, né? Então vamos falar da reunião daqui a pouco com o Lula, mas queria saber de ontem, primeiro, né? Bom, como é que... Mauro, o Lula fez aquilo que tinha que ser feito mesmo. Chegou, né, se apresentou perante o presidente da Câmara, o presidente do Senado, principalmente com Arthur Lira, foi muito importante, porque você sabe, Arthur Lira fez campanha aberta para o Bolsonaro, né? Jogou tudo que ele podia jogar no Bolsonaro, ajudou o Bolsonaro. Sem o Arthur Lira, não teria tido o auxílio de R$ 600, não teria tido crédito consignado, não teria tido dinheiro para micro e pequena empresa. Esses 400 bilhões que foram gastos aí nessa eleição do dinheiro do público para ajudar o Bolsonaro a se eleger. Ainda assim, ele perdeu, né? Ele perderia de muito mais se não tivesse feito tudo isso, né? E a conversa foi muito importante com o Arthur Lira, porque também define um caminho, né, de tentar fazer isso que o Lula chama de apaziguamento, né, de baixar a temperatura para poder governar, para tomar as iniciativas que precisam ser tomadas. Teve a conversa com o Rodrigo Pacheco, um almoço, e depois visitou o Supremo Tribunal Federal, onde ele reuniu com 10 dos 11 ministros do Supremo, né? Que também foi uma coisa muito importante, porque ele sinalizou para o Supremo: olha, não vai ter guerra aqui entre poderes, cada um faz o seu trabalho. Então, eu acho que o Lula acertou muito ontem, né? E esse início de governo, eu vou dizer início de governo, porque ele não tomou posse ainda. Mas, na prática, o Lula está pondo a pauta hoje, né? O Bolsonaro ficou lá com os malucos no cercadinho, os fascistas, tentando bloquear a rodovia, tentando tumultuar o discurso de revanche, e não conseguiu sequer a adesão das Forças Armadas, porque o relatório que foi divulgado ontem foi um traque, né? Todo mundo achando, vai chegar um relatório dizendo que houve fraude, pererê. Nada, acabou, entendeu? Então, eu acho que cada dia mais Lula é presidente, cada dia menos Bolsonaro governa. Perfeito. Eu estava comentando com a Deise aqui, né? A entrevista, ele falou: o país vai voltar à normalidade. Não, aqui o gerúndio se aplica perfeitamente. O país está voltando à normalidade. Exato. Já, né? É impressionante, né? Realmente impressionante. Deixa eu ler 2 superchats aqui. Poliana Scherer. Antes de ser formada em gastronomia, me formei em teologia. Legal, temos essa convergência aí. Admiro sua postura de buscar o equilíbrio crítico. Aprendi tanto fazendo comida quanto estudando a palavra, que o equilíbrio é o tom. É isso aí. Todos. Miguel Velanes, esse cara aí, Mauro Lopes, faz um jornalismo muito interessante, uma abertura aos canais de diálogo entre esquerda, direita e centro. A esquerda precisa aprender com você, cabra. Parabéns, Mauro. Mas é o que eu estava falando aqui. Esse que está aqui do meu lado, Carlos, deputado federal Carlos Zaratini, que a gente sempre conheceu como Zara, na época do Movimento Estudantil, faz isso há muitos anos. Eu demorei para aprender. Que esse diálogo era absolutamente central para construir possibilidades de concretizar o que a gente quer, de concretizar o sonho, a utopia, né? Porque senão não se viabiliza, né? Se for na marretada, não vai viabilizar. Não, gente, não vai. Anúncio à praça, né, Zara? Não vai ter revolução socialista no Brasil. Não vai rolar por aí. Nós precisamos ganhar a sociedade, né, Mauro? Eu acho que a nossa função é ganhar a sociedade para as ideias progressistas, né? Porque, vê bem, o Brasil, olha, todo mundo sabe disso. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, né? O Brasil nunca fez uma reforma agrária como fizeram outros países, né? O Brasil nunca teve um respeito ao trabalhador como
outros países, um movimento sindical forte que garantisse aí o respeito ao trabalhador. Então, nós temos um atraso muito grande, culturalmente também. Então, nós precisamos cada vez mais fazer essa mudança cultural, né, no Brasil, conversar com as pessoas, ganhar para a ideia da democracia, da justiça social e da soberania do país. São 3 elementos que eu julgo centrais aí, Mauro. São esses aí: a democracia, a justiça social e a soberania. Se a gente avançar nisso, nós vamos conseguir dar passos enormes aqui no Brasil, né? Sim. Eu acho que sim, me parece que esse é o caminho. E aí a gente tem, voltando mais uma vez ao tema da nossa juventude, a gente tem um eixo desse governo que é ao redor do PT à esquerda, mas numa composição com o MDB, com o PSD, com o PSDB, que apesar de não entrar no governo, vai compor bem ali com o governo. Então, essa ideia realmente vai ser um governo de frente ampla, e me parece que um sinal muito interessante é esse. Em outros tempos, esta reunião da qual você vai participar daqui a pouco, com o presidente Lula, seria uma reunião do Lula com a bancada do PT. Hoje é uma reunião do Lula com a bancada da frente ampla, né? Exatamente. Nós vamos levar para essa reunião deputados dos partidos que já manifestaram interesse em apoiar e participar do governo, evidentemente. Então, o PSD do Kassab, que veio agora, né? O MDB da Simone, que veio no segundo turno, já em grande, a maior parte já veio apoiar o Lula, né? Tanto aqueles figurões lá do Norte e Nordeste, Eduardo Braga, Renan Calheiros, né? Como também a própria Simone. A Simone é uma senadora conservadora, Mauro. Ela é uma pessoa conservadora em vários aspectos. E ela colocou em primeiro lugar, para apoiar o Lula, a ideia de recuperar a democracia no Brasil. E foi muito bem aceita e ajudou demais na campanha. Eu acho que a Simone foi decisiva aí para a vitória do Lula. Então, é evidente que nós temos que governar com eles também. Temos que ouvi-los, temos que fazer um governo que leve em conta essas opiniões, né? Além daquele arco de alianças que o Lula construiu lá do PSOL ao Solidariedade, né? Passando pelo PSB do Alckmin, que o Alckmin, né? Foi o primeiro avanço aí dessa frente. O Alckmin foi governador do estado de São Paulo 4 vezes pelo PSDB. Nós fomos oposição às 4 vezes ao Alckmin. Enfrentamos o Alckmin nas urnas 4 vezes para governador, não, 3 vezes para governador. A primeira vez ele era vice do Mário Covas, e enfrentamos o Alckmin na urna para presidente. O Lula enfrentou o Alckmin para presidente e o Haddad depois enfrentou de novo em 2018. Então, conseguimos juntar aí esse veio do PSDB histórico, né? Que, logicamente, tem uma parte do PSDB que é muito difícil, mas esse PSDB histórico veio junto, né? Então, sim, foi muito importante. Deixa eu fazer um parênteses paulista. Você que é deputado federal do PT de São Paulo, alguém profundamente entranhado na política do Estado, na política paulista, e a gente volta para o âmbito nacional. Bom, o PT perdeu, Haddad perdeu a eleição, está eleito o Tarcísio. Como é que você prevê as relações? O Tarcísio, apesar da ligação como de ter sido ministro, da ligação com o Bolsonaro, quem chefiou a campanha dele não foi o Bolsonaro, nem o bolsonarista, foi o Kassab, que agora está no governo Lula, né? Uma equação complexa essa, né? Como é que você prevê o Tarcísio no cenário político e o governo Tarcísio no âmbito de alguém que tem essas relações? De um lado, um pé no bolsonarismo, do outro lado, um pé no kassabismo, que está no governo Lula. E então a relação dele com Lula, com o governo Lula, o lugar político que ele vai ocupar e mesmo a relação da bancada da esquerda com o governo dele na Assembleia Legislativa. Como é que você vê esse arranjo em São Paulo? Olha, Mauro, o Tarcísio é uma figura que nós não sabemos quem é. O povo de São Paulo elegeu o Tarcísio, a maioria que votou nele, principalmente o interior do estado, votou numa pessoa que não sabe quem é. Ninguém sabe o que o Tarcísio
como é que ele vai agir, o que ele pensa, o que ele vai fazer. O que nós sabemos. Parecido com o Bolsonaro em 2018, né? Foi eleito sem ninguém saber muito bem quem era. Eu acho que pior, Mauro, o Bolsonaro sempre teve uma personalidade. Qual é a personalidade do Tarcísio? O que ele... Ele nunca morou em São Paulo, ele não tem amigos em São Paulo, ele não joga futebol em São Paulo, ele não toma cerveja no boteco. É uma pessoa que chegou aqui e não sabemos o que vai fazer. Agora, lógico, o Kassab, que é muito hábil, já logo encostou lá e ajudou muito a campanha dele. Se não fosse o Kassab, eu também acho que ele não teria tido esse resultado aí, essa vitória. Então, o Kassab é muito responsável pela vitória do Tarcísio. Se o Kassab for realmente o que parece que vai ser uma figura muito importante no governo, esse governo de São Paulo vai ser um governo que vai afastar muito dos caras do PSDB que estão há décadas no governo e colocar um novo time conservador, né? Um novo time de direita, conservador, mas que vai substituir esses velhos quadros do PSDB. Então vai ter, no meu modo de ver, uma limpa, né? Uma limpa geral aí no governo. Mas aí que entra a dúvida que eu tenho. Ele vai seguir, vai trazer muito bolsonarista de Brasília? Ele vai, por exemplo, na Secretaria da Educação, querer colocar lá o programa Escola Sem Partido, querer fazer aquelas idiotices lá que o ministro da Educação vinha fazendo aqui em Brasília. Quer dizer, ele vai querer ideologizar a Secretaria da Educação. Se ele fizer isso, ele vai comprar uma briga imensa com o professorado, né? Outra coisa, ele vai querer seguir as ideias do Paulo Guedes e privatizar a Sabesp, privatizar as linhas do metrô que ainda não foram privatizadas, privatizar o Instituto Butantan, né? Ou ele, numa linha mais tradicional, vai recuperar essas empresas e colocar essas empresas para ajudar o governo. Por exemplo, o Dória fechou a FURP. A FURP é a fábrica de remédios do governo do estado. É como se fosse a Fiocruz, né? A nível federal tem a Fiocruz, a nível estadual tinha a FURP. Tinha duas fábricas, uma em Araraquara e outra em Guarulhos. Ele fechou a de Araraquara e quase fechou a de Guarulhos. Então, uma fábrica que é fundamental para o Sistema Único de Saúde, porque ela fornece remédios a preço muito barato, né? Então, o que o Tarcísio vai fazer? Nós não sabemos. Então, eu acho que vai depender muito quais os primeiros passos que ele vai dar. Ele vai caminhar para essa linha privatista, de ideologia de extrema-direita, conservadora, ou ele vai simplesmente substituir os quadros do PSDB e manter, de certa forma, uma política que vem sendo seguida há muito tempo, que lógico, não é a política que nós fazemos, mas de manter uma certa estabilidade no Estado, nas estruturas do Estado de São Paulo. Interessante. Agora, a nível nacional, me parece que com a presença do Kassab ali ao lado dele, ele vai caminhar para ter a melhor relação possível com o Lula, né? Com o governo federal, né? Também tem isso. A tendência é fazer um diálogo, não digo se aproximar, mas dialogar com o governo federal, né? Lógico, tem sempre aquela coisa, todo governador fala, eu vou defender meu estado, né? Claro. E tem uma questão que vai ser muito importante, né? Que é a discussão da reforma tributária. Eu acredito que a gente vai começar o ano que vem engatando essa discussão, que é muito necessária. A reforma tributária tem duas vertentes. Uma que nós vamos lutar muito é ser uma reforma tributária distributivista, ou seja, que cobre menos imposto dos que têm menos, porque quem paga imposto no Brasil são os mais pobres e a classe média, e cobre mais imposto dos que têm muito, dos bilionários. Então, nós precisamos fazer justiça tributária no Brasil. A estrutura de tributos no Brasil, ela onera os mais pobres. Segunda coisa,
precisa ter uma modernização dos impostos e uma reorganização do sistema tributário para favorecer a produção, né? Então, isso também tem mudanças no ICMS, que é um imposto estadual, tem mudanças em vários impostos, que é o sistema tributário que precisa mudar também. E isso, quando mexe nisso, aí o governador do estado fala, opa, aí não vai mexer nesse ICMS, aí vem outro. E São Paulo sempre foi um ponto de resistência nessas mudanças tributárias, né? Então, nós vamos ter duas resistências na reforma tributária. Os mais ricos não querendo pagar imposto, né? E do outro lado, esse sistema estadual de tributos que nós vamos ter que modificar e que vai ter também quem vai achar, eu vou perder, então vai querer algum tipo de compensação. Então, essa é a luta que vai ser feita e que eu acho que vamos ter que conversar muito com o governador de São Paulo, porque, afinal, ele governa o estado que é o maior gerador de riquezas e de impostos do país. Perfeito. Não, tem uma agenda riquíssima, complexa e longa pela frente. Queria voltar para a questão nacional, antes registrando a Solange Maria Coutinho Brandão, chega aqui como nova membro, nós já temos 3 novos membros, mais 2 a gente cumpre a nossa cota cotidiana de 5. Gente, vamos lá, tornar-se membra, mandar superchat, contribuir com a vaquinha da Fórum, fundamental. O Lanza diz assim, fica imaginando o Lula numa roda de conversa com vocês todos, equipe Fórum e célebres atuantes. Seria um programa certamente sem hora para acabar, adoro tudo isso, o dom da oratória e do diálogo. É o seguinte, conversa com o Lula nunca tem hora para acabar, né? Às vezes a agenda espreme, mas dá para sentar com o Lula e conversar a vida inteira, né? Um dos maiores conversadores que eu já vi até hoje. Voltando a Brasília. Bom, composição tem a questão fundamental da PEC, da transição, era chave para viabilizar esse início de governo, mas, ao mesmo tempo, tem a construção das outras propostas, né, do programa, da execução do governo e do Ministério. O que eu vejo, Carlos, é que o Ministério está em disputa, como tudo, né? Uma frente, se é frente ampla, é sinal de que tem posições distintas. Se tem posições distintas, tem diálogo e disputa. Ontem falei com o Daniel Cara, que ele contou um pouco lá no núcleo da educação, teve uma reunião com 50 pessoas, tinha posições distintas. Cada um vai defendendo a sua e vai. Só que uma coisa é conversar sobre isso, tanto todo mundo lá de cá, né? Outra coisa é guerrear contra o Bolsonaro. Então, tem posições distintas que vai se buscar acordos e construção de força. Em relação ao Ministério da Fazenda, me parece que é algo por aí. O Lula falou, só na volta do Egito. O Ministério, me parece uma construção, veja se eu estou errado, da vontade do Lula com o que ele vai observando na cena política. Então, você olha, por exemplo, o Haddad está tentando se viabilizar, está fazendo conversa com o setor financeiro, o Padilha a mesma coisa, do lado mais, vamos dizer assim, liberal da frente, visivelmente, o ex-presidente do Banco Central, Pércio Arina? Não, o ex-presidente do Banco Central que foi candidato a presidente do MDB, o que chegou aí. Meirelles. O Meirelles está claramente tentando se viabilizar também. Eu tenho até meu candidato, se for para não ser alguém do PT, acho que esse André Lara Rezende aí é muito interessante. Enfim, está todo mundo jogando ali, né? Então, acho que me parece que a composição do Ministério é essa mistura do desejo do Lula, da articulação que ele, Alckmin e outros vão desse quebra-cabeça, também com a viabilização das pessoas que estão na pista. Como é que você vê o cenário em relação ao Ministério da Fazenda? Bom, o Lula, Mauro, ele tem um compromisso, né? O compromisso dele é de melhorar a vida do povo, melhorar a renda, né? Baixar a inflação, gerar emprego. Isso é o compromisso que está na cabeça do Lula, né? E o Lula sempre raciocinou: olha, se eu botar dinheiro no bolso do povo, a economia cresce, se desenvolve e gera emprego. Então, essa cabeça, por isso que ele coloca duas coisas iniciais. Vou fazer o Bolsa Família de R$600 mais 150 por criança e vou dar aumento real para o salário mínimo. Duas coisas. A terceira, que tem que ser feita também, é reajustar a tabela de imposto de renda para aumentar a isenção de imposto para quem ganha até R$5.000, porque aí
abrange a classe média também, que vai sobrar mais dinheiro para o consumo. Então, essas três coisas são fundamentais na cabeça do Lula, né? Geração de emprego e distribuição de renda. Então, ele precisa ter um ministro da Economia ou ministro da Fazenda, o nome que for, ele precisa ter um ministro que tope fazer isso, ainda que faça uma gestão da economia conservadora, do ponto de vista do controle de gastos, né? Então, há que ter um pouco de controle de gastos para exatamente você não arrebentar o sistema econômico, mas não deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, que é melhorar a vida da maioria do povo brasileiro. Então, essa mistura, né? Quer dizer, eu tenho que aumentar essa arrecadação, não aumentando o imposto, porque a sociedade brasileira resiste ao aumento de imposto. Nós temos que cobrar mais imposto dos bilionários, que é uma camada muito pequena da população brasileira, deixar a maioria do povo brasileiro pagando menos e a gente apostar nesse crescimento da economia, do mercado interno. Nós temos um mercado interno gigantesco, 215 milhões de brasileiros, cuja boa parte, mais da metade, não consome. Não consome. Então, à medida que você coloca mais recursos no bolso do povo, você vai aumentar o consumo, consequentemente, aumentar o emprego. Então, eu acho que essa é a questão que o Lula, chave desse governo. Fazer aquilo que o Lula sempre falou que tem que ser feito e, ao mesmo tempo, garantir, né, que o governo não vai ter uma irresponsabilidade, uma aventura do ponto de vista fiscal. Perfeito. Agora, me parece que esses nomes todos cogitados se enquadram nesse figurino, né? Talvez o Meirelles um pouco menos, mas por outro lado é o seguinte, não vai ter posto Ipiranga, né? Quem quer que seja ministro da Fazenda vai conduzir a economia em parceria com o Lula, né? O posto Ipiranga é o Lula, né? É isso aí. Porque o Bolsonaro, ele terceirizou a gestão dele. O posto Ipiranga cuidava da economia, o Centrão cuidava do Congresso, e por aí. Ele não fazia porra nenhuma. Ele ficava lá, como está até agora, né? Não fala nada, se meteu lá no Palácio. Então, eu acho que o ministro da Economia, eu não apostaria muito no Meirelles, não, porque eu acho que o Meirelles também tem lá as coisas positivas dele, ele sabe gerir, mas ele está muito vinculado a uma imagem negativa, né? Porque ele foi o criador do teto de gasto. E nós somos contra o teto de gasto. Nós queremos aprovar um novo instrumento de controle fiscal, porque agora nós temos 3 controles fiscais. Tem o teto de gastos, tem a regra de ouro. A regra de ouro, para quem não sabe, é que o governo só pode se endividar para fazer investimento, não pode se endividar para fazer custeio, né? Então, a regra de ouro tem que ser respeitada, né? E a terceira coisa é a lei de responsabilidade fiscal. Então, hoje, tem 3 instrumentos de controle que são dificílimos de você cumprir os 3. Nós precisamos criar um novo sistema de controle fiscal que garanta a responsabilidade, mas que também garanta o governo ter os instrumentos na mão para desenvolver o país. Então, não adianta eu falar, bom, olha, vai ter controle fiscal, mas não tem dinheiro para pagar a conta de luz das universidades. Então, quer dizer, então fecho as universidades, eu não tenho dinheiro para pesquisa, não tenho dinheiro para tecnologia. Então, quer dizer, eu não posso incentivar uma determinada pesquisa que vai ser importante para o país. O setor do agronegócio, ele precisa da Embrapa. A Embrapa é o maior órgão de pesquisa da agricultura e responsável pelo Brasil ser o que é do ponto de vista de potência agrícola no mundo, né? Nós vamos precisar fazer uma revolução tecnológica verde, não é, Mauro? Nós vamos precisar se adaptar a uma nova forma de geração de energia, né, de combustíveis, esses combustíveis fósseis, nós vamos precisar superar. Nós precisamos de pesquisa. Nós não podemos ficar pegando tudo que vem lá de fora. Nós precisamos desenvolver a nossa pesquisa aqui, né, e fazer, de fato, aquilo que a gente precisa fazer.
Nós temos gás à vontade, Mauro, e nós importamos fertilizante. O agronegócio depende do fertilizante da Rússia e da Ucrânia, que estão em guerra. Né? Então, nós fechamos as fábricas de fertilizante no Brasil. Então, nós precisamos retomar essas fábricas que são estratégicas para a produção agrícola. Então, até essa turma do agronegócio precisa entender o quanto eles perderam de autonomia durante o governo do Bolsonaro. Concordo. E agora, é importante ter clareza disso, né? São opções que têm todas elas um caráter técnico, mas todas políticas, né? São todas decisões políticas. Uma última questão para ti. Que horas é a reunião com o Lula? A reunião com o Lula está marcada às 10 horas, Mauro. Então, se liberar, ele se reúne com vocês, né? Com os parlamentares, depois tem a visita que ele, esse circuito do judiciário que ele está fazendo, ele vai ao STJ também, deve ter uma série de outros encontros políticos aí em Brasília, ele volta de Brasília para São Paulo, me parece que ainda hoje, e aí se prepara para embarcar para o Egito. Questão da presidência da Câmara, você que é deputado federal. O Lula ontem foi uma manifestação clara dele, patente, o governo não vai se meter nem na eleição da Câmara, nem na eleição do Senado, acho que tem aí uma visão. O Lula sempre teve uma visão crítica em relação à maneira como no governo Dilma, não estou falando necessariamente da Dilma, mas no comando político do governo Dilma, de querer bater chapa com Eduardo Cunha, ele acha que foi um grande erro, não vai cometer esse erro. Agora, o PT, você acha que lança candidato? Como é que vai ser? Então, vamos considerar, não tem governo nessa disputa. A discussão ali dos partidos na Câmara. Qual é a tendência? Como é que você prevê a condução da eleição do presidente da Câmara? Olha, nós vamos continuar conversando. Aliás, agora nós vamos iniciar as conversas da sucessão na Câmara, porque, a bem dizer, né, até a semana passada estava todo mundo cuidando da eleição. Vamos começar as conversas. O Arthur Lira está mais adiantado que nós, porque ele, depois do primeiro turno, ele já começou a conversar com os novos deputados. Né? Enquanto a gente estava ralando na campanha, ele estava aqui batendo papo aí com os novos deputados, recebendo os caras. Então, nós precisamos fazer, né, uma avaliação, um diálogo com o Arthur Lira, em primeiro lugar, para saber o que ele pretende, né? Como ele pretende trabalhar a presidência da Câmara, caso ele seja eleito, né? E colocar as nossas ideias e as nossas propostas. O nosso ponto fundamental é garantir governabilidade ao governo Lula, certo? Precisa ter governabilidade. O que quer dizer governabilidade? Ter as condições de mandar os projetos serem debatidos e votados. Né? Nós não queremos uma Câmara que o presidente coloque o projeto na gaveta, né? Porque ele pode fazer isso. Nós não queremos uma Câmara em que o presidente coloca para votar projetos superaventureiros, né? Que não tem base na realidade, mas que às vezes são muito populares. Então, vamos fazer uma isenção geral de imposto, tá bom, mas e quem é que paga as contas? Então, a gente tem que ter uma Câmara também que tenha responsabilidade. Então, a discussão da sucessão passa por aí, né? Nós precisamos garantir esse ambiente. Nós formamos uma frente que inclui o PSD, que inclui o MDB e que pode ser que inclua também a União Brasil, né? E essa frente pode ensejar uma candidatura à presidência. Então, nós vamos dialogar para saber qual é o caminho que nós vamos seguir. Então, nós vamos construir. Pode ser um caminho com Arthur Lira? Depende. Depende do que ele se propõe a fazer. Pode ser um caminho formando uma candidatura muito mais ampla que o PT? Pode ser também. E aí, logicamente, tem que aparecer um candidato que ainda não apareceu. Então, tudo isso é diálogo, Mauro. Nós ainda estamos no começo da conversa. Nós vamos ter um mês agora, novembro, dezembro e janeiro, para tratar do assunto sucessão na Câmara. Essa é uma questão, né? O que o Lula traz, você traz, os políticos trazem. Quem está de fora do cenário político, às vezes fica muito ansioso e querendo saber da decisão.
existe um calendário e as coisas precisam ser feitas nesse calendário, no estresse, coelhinho, como o pessoal diz, né? Vamos fazendo, cumprindo as etapas. Duas questões agora para encerrar de fato. Como é que você imagina que vai ser a questão do teto de gastos, né? Pelo acordo que está sendo feito agora, o teto de gastos será mantido e o Bolsa Família fica fora do teto de gastos. Você acha que o teto de gastos será tema do início do governo Lula? Vai acabar? Não vai acabar o teto de gastos? Então, como é que você vê isso? E a segunda questão é o orçamento secreto, né? O orçamento secreto vai deixar de existir? Não vai deixar de existir? Acho que são duas questões que pautaram, vamos dizer assim, a Câmara dos Deputados e Deputadas nos últimos tempos. Bom, primeiro em relação ao teto de gasto, Mauro, eu falei essa questão agora. Nós vamos precisar criar uma nova lei de controle fiscal, né? Então, o teto de gasto é uma lei muito rígida, porque ela esmaga o investimento e os programas sociais. Se a gente aprovar essa PEC de tirar do teto de gastos o Bolsa Família, isso abre um espaço grande de investimento, de despesas em geral, de 100 bilhões, né, praticamente. Então, se a gente tira o Bolsa Família do teto de gastos, abre um espaço de praticamente 100 bilhões, que permite ao governo fazer muita coisa, dar um passo muito grande à frente, né? Então, essa é a primeira coisa. Mas nós queremos discutir no ano que vem uma nova legislação. Então, tem a medida emergencial agora e tem a medida que a gente quer discutir o ano que vem. Deputado Zaratini, vamos combinar, o teto de gasto já não existe mais, né? Claro. Vamos combinar que, na verdade, o governo Bolsonaro liquidou com o teto de gastos, só que o governo Bolsonaro é a anarquia institucional. Ele arrebentou com o teto de gastos, mas formalmente o teto de gastos continua. Me parece que agora é o que você está falando. Bom, este governo não será um governo de anarquia institucional. Terá um governo e será um tempo de reestruturação institucional do país. Então, precisa ver, esse teto de gastos, que já na prática nem existe muito mais, o que precisa subir, como é que substitui institucionalmente, né? Legalmente, né? Nós vamos ter que aprovar uma nova lei, uma nova emenda constitucional para substituir isso. E em relação ao orçamento secreto, né? Vê bem, o orçamento secreto é o principal instrumento do Arthur Lira para controlar a Câmara, né? E isso foi muito favorável a aprovar os projetos do governo. Olha só. Então, muita coisa foi aprovada com apoio do orçamento secreto. Então, vê bem, mas é uma coisa absurda, porque são 16 bilhões que o ano que vem eles querem botar em 19 bilhões de reais para serem direcionados pelos deputados, além das emendas normais. Então, tem de um lado uma aspiração da Câmara dos deputados em geral, de influenciar no orçamento. Uhum. E também, né, participar ativamente do orçamento. Então, o que é legítimo. O que é legítimo, né? Porque todo deputado foi eleito, então tem que responder à sua base eleitoral. Então, nós temos que combinar essa ideia da influência dos deputados e senadores no orçamento com a outra ideia, que é a prioridade do governo. Então, o que o governo Lula vai colocar como prioridade? Vamos supor, o governo Lula fala, olha, eu quero investir em creches, né? Então, beleza. Então, vamos pegar uma fatia do orçamento e os deputados indicam as cidades onde devem ser construídas essas creches, certo? Então, é uma forma de manter o orçamento que não precisa ser secreto, pode ser aberto. Então, o Zaratini indicou a cidade tal aí para construir uma creche. Bom, a prioridade do governo é equipar hospitais. Vamos comprar equipamentos para os hospitais para melhorar o SUS. Então, cada deputado indica quais são os hospitais que ele vai direcionar o recurso. Lógico que isso tem um critério técnico também. Eu não posso botar um determinado equipamento de saúde numa cidade pequenininha que não comporta aquele equipamento. Então, tem que haver também um critério técnico para isso. Então, tem que levar em consideração essas coisas, Mauro. Mas permitir, para a gente poder avançar nessa conversa, a gente tem que permitir que os deputados tenham alguma influência
no orçamento e a prioridade seja dada pelo executivo. A Carmen Lúcia, semana passada, deu uma decisão importante, né, porque ela proibiu o governo Bolsonaro de suspender o repasse da Lei Rouanet e da Lei Paulo Gustavo, que era um dinheiro que iria para o tal orçamento secreto. Então, com isso, esvaziou um pouco, não é isso? Mauro, a coisa está tão maluca que a Fala. Carmen Lúcia, ela determinou que o governo ainda não empenhou 6 bilhões e meio do orçamento secreto. Então, o orçamento secreto quer 16, né? Praticamente 6 ainda não foram empenhados. O que a Carmen Lúcia fez? Falou, olha, pega o dinheiro aí desses 6 e bota lá para pagar a lei Paulo Gustavo. Quer dizer, o STF agora também influencia. Não tinha me dado conta que era isso, está se metendo na gestão do dinheiro do. O orçamento agora é dirigido pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. Então, realmente, nós estamos numa situação que vamos ter que organizar a casa, viu? A bagunça é generalizada. O governo Bolsonaro levou o país à anarquia, né? Eles ficam falando da anarquia, da Venezuela, né, sei lá do que, mas eles estouraram com a ordem e com o progresso. Estouraram com a. E tá isso. Quando a gente fala do respeito, o Lula fala, bom, vamos cada poder ter a sua autonomia, fazer. Tem também esse lado, você vê, o judiciário aprova remédio, o judiciário aprova tratamentos que não foram aprovados na Anvisa, indica quem é que tem que botar o filho na creche, quem é que tem que receber tratamento de alto custo. Isso está passando pelo judiciário. Não é por lá que tem que passar. Tem que passar por aqueles órgãos que, de fato, têm que cuidar disso. Agora, esses órgãos têm que estar organizados também e ouvir a população. Então, eu me lembro aqui, Mauro, teve uma guerra aqui na Câmara, deixa eu só contar isso. Conta. Porque teve um cara que disse que tinha descoberto um remédio aí para o câncer, lá em Botucatu. Sim, lembra? O tal do remédio para o câncer e tal. E vinha gente na Câmara, e pressão, tem que aprovar, tem que. A Anvisa falou: não, precisamos pesquisar mais para aprovar esse remédio. Resultado: votamos isso, era a época do Eduardo Cunha, foi aprovado o tal do remédio para o câncer. Foi uma coisa ridícula, não deu em nada, né? Ninguém fala disso. É bom lembrar, né? Que, pô, aquela loucura para aprovar o tal remédio, e nós estamos aí, o tal do remédio não virou nada. Então, eu acho que a gente tem que dar um pouco de crédito e paciência, né, para os órgãos de governo. Então, eu não posso... eu tenho dinheiro para pagar um advogado, eu vou no juiz e ponho meu filho na creche. E o trabalhador que não tem dinheiro para pagar o advogado fica com o filho dele fora. São questões, né, Mauro, que eu acho que a gente tem que analisar aí um pouco de deixar as coisas funcionarem, né? Voltar à normalidade, né? Voltar à normalidade, né? Que acabou desde o golpe. Eu não vou te perguntar se você vai ser ministro, porque quem vai ser ministro diz que não vai ser. Quem não vai ser também diz que não vai ser. Então não tem resposta possível. Mas eu queria te perguntar o seguinte: qual é, nesse momento, o seu projeto, a sua projeção, a sua intenção no novo mandato? Como é que você pensa? É evidente, é um novo mandato bem diferente, né? Um novo mandato no governo, né? Com o partido no governo, diferente do que foram esses anos. Qual a sua ideia para o seu novo mandato? Bom, primeira coisa, evidentemente, que eu quero ajudar o Lula a governar e eu vou dedicar o principal aqui da minha energia a garantir essa governabilidade do governo, né? Do governo Lula, do presidente Lula. Agora, eu tenho algumas ideias que eu quero colocar aqui, transformar em lei, viu, Mauro? Eu quero criar um programa de alimentação saudável no Brasil, que eu acho que nós estamos indo para o caminho dos Estados Unidos, comer aquele lixo, né? Então, eu acho que nós temos que desenvolver programas de alimentação saudável, né? Então, hortas urbanas, alimentos sem agrotóxicos, né? Enfim, alimentos orgânicos. Então, eu quero fazer um programa que cuide disso, né? E a outra coisa que eu acho que a gente tem que tratar do ponto de vista da segurança pública é o sistema penal, o sistema carcerário brasileiro. É um absurdo, né? Então, nós estamos chegando quase 900 mil
presos, né? O Brasil não tem que... Então, nós precisamos ter um sistema de penas alternativas, né? Onde a pessoa que for condenada por uma infração, por um crime que não seja violento, ela cumpra essa pena em liberdade, trabalhando e estudando, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer uma outra concepção aí para o sistema penal brasileiro, né? Não dá para simplesmente vamos prender, e estamos aí com essa quantidade imensa de presos, né? Um custo para a sociedade muito grande. A maioria são jovens que depois de 2, 3 anos presos saem da cadeia pior do que entraram. Então, nós precisamos reorganizar esse sistema penal brasileiro, né? Eu tenho essa ideia. E do campo da energia, eu acho que a gente tem que ter um desenvolvimento energético no Brasil. Você é o patrono do Vale Gás, né? Eu acho que aí, Mauro, a gente tem que ter um sistema energético no Brasil. Nós temos uma coisa muito boa. Nós temos hidrelétrica, nós temos gás, nós temos petróleo, nós temos energia solar, nós temos energia eólica. Só que, do jeito que está organizado hoje, nós estamos pagando muito caro essa energia. Então, é necessário reorganizar o sistema elétrico para ter uma energia cada vez mais limpa, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais barata. Porque energia barata é fundamental para a vida do consumidor, as pessoas físicas, e para as empresas, para elas produzirem mais barato. Então, nós precisamos ter um sistema que atenda a isso, né? E o sistema brasileiro hoje ele está disfuncional. A gente está vendo, está aumentando a energia eólica, energia solar. Muito bom, só que isso só não basta. Nós vamos precisar de energia com potencial de funcionamento 24 horas por dia. Então não é. E do jeito que está sendo essa expansão, quem tem, por incrível que pareça, quem tem mais dinheiro vai cada vez gastar menos na conta de luz. E quem tem menos dinheiro vai estar gastando cada vez mais. Depois eu explico num outro programa, Mauro. Perfeito. Se você quiser saber. Não, claro que eu quero. Não, estou fascinado com o programa do seu próximo mandato, realmente, essas frentes distintas, né? A sustentação do governo Lula, energia, a questão carcerária, a questão alimentar. Eu acho que tem Nossa, vou querer muito acompanhar e acho que todo mundo aqui vai querer acompanhar seu mandato. Acho que vai ser bem interessante. Aqui, quem que falou aqui? A Inês Lopes. Será que é minha parente, dos Lopes? Grande família dos Lopes e as do Silva. Zaratini, uma voz necessária, isso mesmo. Legal. Obrigado, Inês. Obrigado. Você tem minha admiração, Zara. Vai ser muito legal fazer essa conversa e acompanhar seu mandato. Valeu. Abração. Abraço. Boa reunião com o Lula hoje. Vamos lá. Um abraço. Abração. Até logo.